Olá, pessoal. Estamos aqui com mais uma questão de genética, uma questão bem interessante que dá para a gente trabalhar heredograma, padrões de herança, probabilidade. Vamos ao enunciado, uma questão da Unesp 2022. A figura apresenta a radiografia da mão de uma menina portadora de polidactilia, uma anomalia genética que consiste na alteração quantitativa normal dos dedos das mãos quirodáctilos ou dos pés pododáctilos. Aí segue a imagem da radiografia. Na família dessa menina, seu pai e seus avós paternos são portadores da mesma característica, mas não sua tia e seu tio, únicos irmãos de seu pai. A mãe e o único irmão dessa menina não apresentam essa característica. O tipo de herança dessa característica e a probabilidade de que os pais da menina tenham um terceiro filho do sexo biológico masculino e com polidactilia são. Então, vejam, tem todo um histórico familiar aí, né? De quem tem polidactilia, de quem não tem, pais, avós paternos, mãe, irmão. Fica muito mais fácil de nós organizarmos todas essas informações na nossa mente e visualizar para poder estabelecer os genótipos necessários, já que vai ter que fazer um cálculo de probabilidade, né, dos pais da menina terem um terceiro filho com polidactilia, se a gente colocar tudo isso num heredograma, tá? Então, aqui no canto direito, segue o heredograma no qual eu fui colocando essas informações. Então, partindo da menina, nossa personagem principal aqui, que é afetada pela polidactilia. Então, uma menina, círculo, pintadinha. Aí a segunda informação que ele dá é que ela tem um pai com polidactilia também. Então, coloquei aqui um pai pintadinho. E os avós paternos, ou seja, os pais desse pai também com polidactilia pintadinhos. Em seguida, ele diz que esses pais aqui do pai dela não tiveram só ele de filho, também tiveram mais dois filhos, né? O tio e a tia dessa menina, e que eles não são afetados. Então, puxei aqui, ó, pro lado esses dois irmãos do pai dela, que não estão pintados porque não têm a polidactilia. E por fim, ele fecha falando que a mãe da menina, então aqui do lado do seu pai, e um irmão dela também não tem polidactilia. Então, desenhamos todos aí e aí, de onde que vieram esses genótipos que eu coloquei aqui em cima, né? Primeira coisa, antes de genótipo, é a gente tentar verificar qual o padrão de herança, né? Através disso que a gente vai estabelecendo os genótipos de cada indivíduo. Então, eu sempre falo da importância de procurar um casal-chave. Um casal-chave é como esse daqui, ó. O casal é semelhante entre si, ambos têm polidactilia, por isso estão pintadinhos. Mas, apesar de terem tido um filho com polidactilia também, que é o pai da menina, eles tiveram outros dois filhos que não têm. Então, o fato deles serem semelhantes entre si e terem tido um filho diferente já mostra que ele é um casal-chave. Então, obrigatoriamente, eles são heterozigotos e o filho que é diferente é homozigoto recessivo, certo? Como não é o filho homozigoto recessivo, ou aqui no caso os filhos, né? São dois que são portadores aí, são afetados pela polidactilia, e sim, os pais que são heterozigotos, que possuem um alelo dominante aqui, ó. Então, essa herança é dominante, não recessiva, certo? Aqui nas alternativas, a gente vai ver que, além de autossômica dominante e autossômica recessiva, tem também ligada ao sexo dominante, ligada ao sexo recessiva. E agora? Como saber, né? Eu vi aqui dominante, mas e se for ligada ao sexo? Aqui é no caso de ser autossômica. Então, vamos relembrar isso. Uma herança ela é autossômica quando ela se encontra, no caso de nós humanos, que temos 23 pares de cromossomos nas nossas células somáticas, é uma herança que se encontra em algum dos 22 pares autossômicos, ou seja, aqueles pares que não são sexuais, não é nem o X nem o Y. E a gente vai chamar de herança ligada ao sexo, como que aparece aí, quando ela é ligada ao X, que é um cromossomo sexual presente tanto nos homens quanto nas mulheres. Se fosse ligada ao Y, chamaríamos de restrita ao sexo ou holândrica, porque nesse caso só os homens possuem o Y, e geralmente herança assim é uma herança em uma região do Y que não corresponde ao X, né? Já que a gente sabe que existe sim região homóloga entre X e Y, mas quando a gente fala de uma herança ligada ao Y, é uma herança que se encontra na parte heteróloga, a parte que não tem correspondência com o X. Então, já vimos aí um casal-chave que nos denota uma herança autossômica dominante, mas vamos aproveitar que nas alternativas nós temos a opção de ligada ao sexo dominante e ligada ao sexo recessiva para relembrar algumas regras, para que a gente possa excluir de uma vez por todas essas alternativas aí ligadas ao sexo.
Vamos começar pela ligada ao sexo dominante, já que é a que vem primeiro, alternativa C. Qual é a regrinha desse padrão de herança? Quando uma herança ela é ligada ao sexo dominante, você vai procurar um homem afetado e se ele teve filhas, tá? Sexo feminino. Por quê? O homem, você tem que lembrar que ele é XY, ele só tem um X. Então, se ele é afetado por algo que é o padrão é X dominante, significa que esse único X que ele tem possui o alelo dominante, que faz com que ele seja afetado. E a menina, a filha, ela é XX, ou seja, ela herda um X da mãe, um X do pai. Então, obrigatoriamente, ela herda esse X dominante que o pai dela tem. Por isso que um homem afetado em uma característica que é ligada ao X dominante, ele vai transmitir isso para todas as filhas. Então, analisando aqui, a gente tem um homem afetado, que é esse primeiro homem aqui, né? O avó paterno da menina, ó, ele é afetado. Logo, se fosse ligado ao sexo dominante, como eu acabei de dizer, ele teria que ter transmitido isso para essa filha aqui, ó, para essa tia da menina, essa irmã do pai, que ele disse que no enunciado que ela não é afetada. Então, não tem como ser ligado ao X dominante porque fugiu aqui da regra, certo? Esse pai obrigatoriamente teria que ter passado para essa filha. E ligado ao X recessivo? Ligado ao X recessivo também tem uma regrinha que é praticamente o oposto. Enquanto no X dominante, um homem afetado vai passar para todas as filhas, no X recessivo, uma mãe afetada vai passar para todos os filhos do sexo masculino. Por quê? Vamos entender. X recessivo significa que a mulher que é XX, ela precisa que os dois X dela sejam recessivos, certo? Já os meninos, eles só possuem um X, ele é XY. E esse X obrigatoriamente vem da mãe, porque se ele é XY, significa que do pai ele recebeu o Y. Então, o X veio da mãe, certo? E como ele precisa só de um X afetado para ter aquilo, aquela mãe que é X, os dois X dela são recessivos, ela vai transmitir um desses X para o menino. E é o único X que ele vai ter. Então, a regra do X recessivo é: procure uma mãe afetada e veja se ela transmitiu para todos os filhos, tá? Porque isso é uma regra. Aqui, novamente, ó, a gente encontra uma mãe afetada, justamente a mulher desse homem aqui, né? Esse casal aqui que a gente viu que é um casal-chave. Logo, se fosse X recessivo, ela teria os dois X recessivos e um desses X obrigatoriamente viria para os filhos. Ela até teve um filho aqui, ó, afetado, mas ela teve um que não é. Então, se fosse X excessivo, esse outro filho também teria que ser afetado, tá? Porque ele receberia um Y do pai e logo receberia um X recessivo da mãe. Esse único X recessivo já faria com que ele fosse. Então, a gente consegue excluir a alternativa C e D, do ligado ao sexo dominante, ligado ao sexo recessivo, por conta dessas duas regrinhas, tá? No dominante, o pai teria que transmitir para as filhas, esse pai não transmitiu para essa filha. E no X recessivo, a mãe teria que transmitir para todos os filhos e essa mãe não transmitiu para esse filho aqui. Então, só nos resta herança autossômica mesmo. Não tem como ser autossômica recessiva, como diz Naê, porque esse casal-chave aqui nos mostra que quem é afetado são os indivíduos heterozigotos, aqueles que têm um alelo dominante, e não o filho que é homozigoto recessivo, esse aqui não é afetado. Então, pronto, já chegamos no padrão de herança, ótimo. Pena que, ou bom, né, que assim a gente aprende mais, não tem apenas uma alternativa com autossômica dominante, são duas, a A e a B. E aí vem com probabilidades diferentes. Então agora a gente vai para a segunda parte, que é estabelecer a probabilidade desse casal aqui. Agora a gente vai sair dos avós que serviram para checar as heranças sexuais, né? E vamos agora para os pais da menina, porque a probabilidade que ele quer é a desses pais terem um terceiro filho, um polidactilia do sexo masculino. Para isso, a gente precisa do genótipo dos pais. Como que eu cheguei nesse genótipo? Bom, vamos começar pela mãe, que é mais fácil, né? Se a herança ela é autossômica dominante, significa que os que não são afetados, eles têm que ser duplamente recessivos. Então, essa mãe aqui dela, já que não é afetada, ela é duplamente recessiva. O pai, como é afetado, obrigatoriamente ele tem um alelo dominante, né? Como que eu cheguei aqui que ele é heterozigoto? Né? Ele poderia ser tanto azão-azão quanto azão-azinho. Aqui eu cheguei não por conta dos pais dele, porque os pais são heterozigotos, isso abre a possibilidade tanto de azão-azão quanto de azão-azinho, em probabilidades diferentes, em proporções diferentes, né? Mas ele teve um filho, ó, que não é afetado. E a gente viu que quem não é afetado é duplamente recessivo. Logo, um azinho desse filho veio da mãe e o outro tem que ter vindo dele. Então, com isso, a gente fecha o genótipo dele de heterozigoto com certeza absoluta, graças a esse filho. Então, olha como fica mais fácil de visualizar essas informações na hora de estabelecer os genótipos aqui necessários para o cruzamento e a probabilidade.
Então, maravilha, a gente já tem o genótipo do casal, agora só precisamos cruzá-los. Então, coloquei aqui no quadro de Pinet esse cruzamento. Os gametas do pai coloquei no canto esquerdo, os gametas da mãe coloquei no canto superior direito. Cruzando, nós temos o quê? Azão, azinho, azão, azinho. Aqui embaixo, azinho, 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 azinho. Para ter polidactilia, já que é uma herança autossômica recessiva, ele precisa ter o alelo dominante. Então, ele tem duas chances em quatro para isso. 2/4 a gente simplifica, é o mesmo que 1/2. E aí não podemos esquecer um detalhe importante. Ele não quer somente a probabilidade deles terem um terceiro filho com polidactilia. Ele destaca aqui, ó, o terceiro filho do sexo biológico masculino. Então, a gente vai ter que acrescentar aqui a probabilidade de ser azão-azinho, a probabilidade de ser um menino. Gente, sempre que tiver isso, a chance de ser um menino ou de ser uma menina é de meio. Pronto, acabou. Porque a mãe vem com X, ela só vai produzir gameta X, que ela é homogamética, e o pai é que é heterogamético, então ele pode vir com gameta X ou Y, e é 50% de chance de um ou de outro. Então, a gente vai multiplicar a regrinha do E, tem que ser as duas coisas em conjunto, o 1/2 de chance do filho ser heterozigoto, que é o que ele precisa aqui, né? Ao menos um azão. Aqui não vai dar chance de ser azão-azão, que também serviria para ser polidáctilo, mas aqui não aparece, então 1/2 de chance de ser azão-azinho, multiplicado com 1/2 de chance de ser menino. Isso dá 1/4, que é igual a 25%. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Então, uma questão bem interessante, bem legal, para que a gente monte um heredograma, sinta a importância de um heredograma para estabelecimento tanto de padrão de herança quanto de genótipos e tudo que foi necessário aqui para essa questão. E ainda serviu para fazer um lembrete daquelas regrinhas básicas de herança sexual ligada ao X, dominante ou recessivo. Espero que tenha ajudado. Se gostou, pode curtir aí, comentar, compartilhar, que ajuda bastante. Um grande beijo, até a próxima. Tchau.